A vida de José é marcada por sonhos, lutas e grandes vitórias. Mesmo em meio a traições, prisões e injustiças, ele escolheu viver com excelência em tudo o que fazia. Foi essa postura que o levou a conquistar os maiores lugares de honra. No vídeo de hoje, vamos aprender com José como a excelência, quando aliada à fé, abre portas e nos conduz ao cumprimento dos propósitos de Deus. Vamos ler o texto da palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 39, de 2 a 5. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava nas suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de toda a sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Desde que o fizera mordomo da sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Agora vamos ler o texto, capítulo 39, os versículos 22 a 23. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A história de José é uma das mais fascinantes e inspiradoras narrativas bíblicas. Ela nos ensina como a excelência do caráter, no trabalho, na liderança, pode levar uma pessoa de uma situação de extrema adversidade para uma posição de grande autoridade e influência. José, o penúltimo filho de Jacó, passou por inúmeras dificuldades. Foi odiado pelos irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Contudo, em todas essas situações, José demonstrou um padrão de excelência que o levou a conquistar grandes coisas. Seu compromisso com a excelência não apenas o ajudou a sobreviver, mas o fez prosperar. Nessa mensagem, analisaremos 3 áreas da vida de José onde a sua excelência se destacou e como podemos aplicar esses princípios à nossa vida atual. Primeiro, a conquista pela excelência passa pela excelência no caráter. Nós já lemos aqui o versículo 39, de 2 a 6. José soube viver uma vida de excelência na casa do seu senhor. José soube viver como escravo na casa de um senhor egípcio que nem da sua linhagem era, nem o conhecia, e os deuses a quem servia aquele senhor não era o mesmo Deus de José. De maneira que José prosperou, de maneira que José testemunhou do Deus a que ele servia, e aquele homem percebeu que o Deus a quem José constantemente orava, o abençoava de maneira completa e integral. E aquele homem, vendo que pela mão de José tudo estava se multiplicando na sua casa, na sua fazenda, no seu campo, ele escolheu colocar José como mordomo de tudo que ele tinha. De maneira que ele não sabia o que ele possuía, porque José mandava e desmandava na casa de Potifar. Amados irmãos, aqui podemos ver como um servo de Deus vive a excelência da dignidade que um cristão precisa ter, o caráter que um cristão precisa ter onde ele está inserido. José estava em terras estranhas, povo estranhos, costumes estranhos.
Mas ele não deixou a sua dignidade, os seus momentos de orações, a sua fé no Deus vivo. E isso ajudou a José a conquistar a confiança daquele homem, mesmo sendo um escravo. A excelência no caráter de José não dependia de onde ele estava, mas de quem ele era em Deus. Quantas pessoas estão na igreja e quando sai do seu endereço, quando sai da sua cidade, muitas vezes quer viver à sua maneira. Não testemunha, não vive uma vida de fé, de testemunho, e muitas vezes escandalizam o Evangelho. Mas José estava em terras estranhas, mas ele não deixou a sua fé, e Deus também não abandonou José. Ele foi fiel, honesto e trabalhador. Independentemente de sua posição como escravo, ele fazia aquilo que mandava fazer em obediência e fazia com excelência. José nos deixa uma lição. A conquista pela excelência passa pela excelência em meio à adversidade. A adversidade não é o suficiente para nos desviar do caminho do Senhor, amados irmãos. Tem muita gente desviando da igreja e dizendo, porque aquele amigo me convidou, porque eu fui sentar na roda dos escarnecedores, mas eu pensava que não era assim, acabei me envolvendo. Outra vez se envolve com uma mulher ou com um homem que não é da mesma igreja, que não conhece a igreja, que não vive de acordo com a palavra de Deus, e depois quer se arrepender. José procurou viver a excelência, procurou viver a vida íntima com o Senhor, não deixou os seus momentos íntimos com Deus. A palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o coração. Se você buscar a Deus, onde você estiver, em qualquer situação que você estiver, Deus não vai te deixar. Você vai encontrar o Senhor no seu caminho. A mulher de Potifar seduziu José. José não cedeu e acabou indo para a prisão. José passa de uma situação de um lar que foi vendido como escravo para uma terra estranha. Na terra estranha tudo estava andando bem e agora José está em uma prisão suja, fria. Ele deve ter dito, a minha vida acabou. Qualquer um de nós que estivesse na situação de José dizia, acabou. Mas José disse, se Deus está comigo, se Deus me abençoou na casa do meu senhor Potifar, só porque fui justo, estou nesse lugar, eu vou continuar sendo justo, porque Deus está comigo e Deus não vai me abandonar. E José, amados irmãos, escolheu ser justo, escolheu ser um homem de oração em meio de uma prisão. Agora eu fico a pensar, amados irmãos, aqueles presos, olhando José nos seus momentos íntimos com Deus. Em uma prisão, normalmente, as pessoas não entram em uma cela sozinho. Normalmente, tem outras pessoas ao seu lado. Eu fico a pensar o que aqueles presos pensavam de José. José ali preso, orando a um Deus que eles não conheciam, ao Deus de José. Nós podemos ser luz aonde estivermos. Temos que depender de Deus aonde nós estivermos. Temos que mostrar para as pessoas que aqueles que vai para o Senhor jamais será abandonado. E Deus não abandonou José. No capítulo 39, dos versículos 20 a 23, nós encontramos um José que viveu de maneira tão justa, tão pura na prisão, que o Senhor que cuidava da prisão, que o guarda que cuidava da prisão, o carcereiro, colocou todos os presos nas mãos de José, porque ele percebeu que no momento que José entrou naquela cadeia, acabou as dificuldades, acabou as brigas, acabou os partidarismos que existe em uma cadeia, porque José era um homem de oração.
Eu não sei como José orava, não sei. Mas certamente todos viam José orando. Não sei se ele orava em voz alta e eles ouviam, mas chamou a atenção e todos focaram em José, porque todos começaram a receber a paz naquele lugar escabroso. A paz do Senhor reinou naquele lugar por causa de José. O carcereiro, vendo que houve uma transformação naquela cadeia, o carcereiro, vendo que aqueles presos tinham mudado a sua maneira de comportar-se na cadeia, ele colocou nas mãos de José tudo o que se fazia ali. E diz o texto que nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que fazia, o Senhor prosperava numa cadeia. A excelência de José em meio às adversidades destaca-se porque ele não se deixou vencer pelas circunstâncias. Era uma circunstância difícil. Era o último lugar que um ser humano queria estar, era preso de trás de umas grades. Mas José não se deixou vencer pelas dificuldades. A sua fé, a confiança em Deus, continuava a guiar suas ações, mesmo quando o ambiente era hostil. Ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus e por isso escolheu manter sua excelência em todas as áreas. E José nos deixa uma lição, amados irmãos, nesse momento. A conquista pela excelência passa pela excelência da liderança. Alguém já disse que quem não sabe ser liderado jamais conseguirá ser líder. É aprendendo a ser liderado que nós aprendemos também na prática ser líder. Veja o que está escrito em Gênesis 41, 39 a 40. Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus te revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como tu. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Confiança total, caráter ilibado, fé confirmada, testemunho maravilhoso, porque o próprio Faraó, o maior rei daquela época, confiou a José o maior posto de liderança do Egito. José, governador do Egito. Somente a autoridade de Faraó estaria sobre José. Caso contrário, José mandava e desmandava, porque ele percebeu que Deus era com José, porque ele percebeu que havia uma excelência do caráter, havia algo jamais encontrado em cada ser humano. A excelência na liderança não se trata apenas de ocupar cargos altos, mas de ser sábio, responsável e criterioso em tudo que fazemos, desde as menores tarefas até as maiores. Tem muita gente, amados irmãos, almejando cargos altos. Tem muita gente almejando a gerência, a presidência de uma empresa. Nossos irmãos nossos que estão na igreja, servindo na igreja, mas fica almejando logo cargos altos. A gente começa de baixo, amados irmãos. Faça com excelência aquilo que você sabe fazer no Senhor. Demonstre testemunho e fé na sua vida. E você vai ver que as coisas vão mudar. Se você almeja posições altas, seja minucioso, seja criterioso nas menores, para que você possa alcançar tarefas maiores. Muitas vezes as pessoas buscam posições de lideranças sem antes demonstrar excelência no serviço, nas pequenas responsabilidades. Mas José nos ensina que Deus honra aqueles que são fiéis no pouco. Seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará.
Conclusão. A vida de José é um poderoso exemplo de que a excelência, quando cultivada em todas as áreas da vida, pode nos levar a conquistas extraordinárias. Ele se destacou pela excelência no caráter, na diversidade e na liderança, e Deus o recompensou de maneira grandiosa. José não permitiu que as circunstâncias adversas definissem sua vida. Ao contrário, ele se dedicou a viver com integridade e excelência. E por isso Deus estava com ele em cada passo de sua jornada. A história de José nos mostra que a excelência abre caminhos, até mesmo em meio às maiores adversidades. Quando fazemos tudo com dedicação, fidelidade e temor a Deus, Ele nos honra no tempo certo. Que o exemplo de José inspire você a não desistir, mas perseverar com excelência em cada detalhe da sua vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para continuarmos aprendendo juntos a palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com sua família, com toda a sua vida, e até o próximo vídeo.